Muito bem, a gente vai continuar então a análise do código-fonte da aplicação, agora na parte do cliente, né, que roda na máquina do cliente. Para isso a gente vai abrir o Visual Studio, C# Express 2010, projeto Contratos Client. Observe que aqui eu tenho uma referência para o projeto do GED também, que eu não vou explicar, né, até porque isso aí é assunto para de um outro curso, que é o curso GED em C#. E aqui então nós temos o projeto Contratos Client, né, que é quem vai fazer a comunicação com a nossa aplicação servidora, tá? Muito bem, então a gente tem aqui algumas referências, né? Algumas referências aqui são aquelas que a gente já vem utilizando recorrentemente nos nossos projetos em C# aqui do projeto T2TI-RP. Por exemplo, a exportação para arquivo, a janela de pesquisa, de lookup e assim por diante. O resto são as referências básicas de um projeto WPF. Tá ok? Então nós temos aqui exportar para arquivo, nós temos o GED Client, nós temos aqui o Endpoint NRTF3 e o Search Window, que são referências para componentes que a gente utiliza aqui nessa aplicação. Além dessas referências, nós temos essa referência aqui, Document Format OpenXML, tá ok? Que refere-se a uma DLL que vai acompanhar, que vai estar dentro da pasta do projeto, tá ok? Então, se na hora que você for importar esse projeto quebrar essa referência, você vai saber que tem que dar uma procurada, observe aqui o endereço, né? Vai ter que dar uma procurada no seu projeto aí para localizar e arrumar a referência, tá? Isso se houver a quebra, né? Essas são algumas das referências. Nós temos aqui referências de serviço. No caso, a gente tem duas referências, contratos e GED. Contratos a gente já viu nas aulas anteriores. E a GED Service é explicado no curso de GED, então não foi falado nada nesse curso aqui. A gente apenas vai chamar esse serviço, tá? Quando for solicitado. Muito bem. Nós temos aqui uma pasta onde a gente armazena um comando. Esse comando aqui é usado para efetuar a paginação, tá ok? A paginação nos grids. Nós temos uma pasta com imagens. Nós temos uma pasta com a implementação de uma classe que estende o cliente que se comunica com o nosso servidor, tá ok? Ela estende para poder adicionar algumas funcionalidades que nós vamos ver mais para frente. Uma pasta, um pacote útil com algumas funcionalidades, classes que realizam operações utilizadas em algumas partes da aplicação. E as duas pastas principais, que são as pastas View e a pasta View Model, tá ok? Pasta View Model, então, contém as View Models do projeto ERP e do projeto do módulo de contratos. E a pasta View, que contém, então, as views que a gente que vão ser exibidas aqui na tela, que são exibidas as views da nossa aplicação, né? Vamos executar aqui rapidamente. Abrir o módulo gestão de contratos. Muito bem, aqui está o módulo, não tem nada cadastrado, né, a não ser um tipo de contrato e um tipo de serviço. Muito bem. E aí, então agora eu vou começar a explicar, mostrar como que a aplicação foi desenvolvida. A gente vai iniciar pela aba tipo de serviço, né? Que na nossa aplicação é esta aba aqui. E na verdade todas as demais abas seguem a estrutura padrão que eu vou mostrar aqui, tá ok? Que na verdade é essa estrutura
Todas as demais seguem essa estrutura. Pode haver algumas complexidades a mais, mas no geral a estrutura é sempre essa, né? Observe aqui então, tem uma outra estrutura um pouquinho mais complexa, né? E aí então a gente vai começar pela aba tipo de serviço. Antes de iniciar, deixa eu abrir o application.xaml, né? Esse arquivo aqui, então, eu tenho algumas configurações de estilo, principalmente, tá? Então, muito do estilo que está sendo aplicado em todas as views desse sistema são definidas justamente nessa tela. Além dessa definição de estilos, nós temos aqui a definição de qual janela que é aberta primeiro, qual arquivo WPF é aberto primeiro. E é o arquivo View ERP Client, tá ok? Este arquivo aqui. Na verdade, esse aqui é aquela visão onde eu tenho um menu de suprimentos, né? Esse menu de suprimentos tem uma série de itens, né? Um dos itens é a gestão de contratos, que dispara um evento, tá ok? Esse evento aqui, então o que ele faz? Ele limpa o doc, esse doc aqui principal da aplicação, e adiciona uma janela de contratos, a janela contratos principal, que na verdade é a janela principal desse sistema, que é esta janela aqui, tá ok? Então é o container principal desse módulo do projeto ERP, né? Do módulo. Então aqui eu tenho o container do projeto ERP como um todo, e aqui na sequência eu tenho esse container aqui mais externo, que é o container apenas do módulo de contratos. Muito bem. Uma vez que essa janela de contratos é instanciada, né, foi instanciada no evento que eu mostrei anteriormente, ela instancia também a View Model, contratos View Model. Tá certo? Por que ela instancia essa contratos View Model? Porque alguns componentes da minha tela fazem referência ao Data Context buscando os elementos que vão compor essa tela. Então veja só, aqui eu tenho o contratos principal, aqui eu tenho esse container que na verdade é um type control, cujos itens estão definidos na propriedade tabs, e o índice e a aba selecionada está definido na propriedade index tab. Tudo isso aí na minha View Model. Ok? Então, abrindo a View Model, a contratos View Model, que é a View Model que a gente instancia nesse ponto aqui, abrindo ela, a gente vê que existem essas duas propriedades, né? Tabs e a Index Tab. E aqui, então, eu tenho todas as abas e elas sendo configuradas, né? Então, contrato serviço, tipo serviço. A aba tipo serviço, observe que, antes de partir para a aba tipo serviço, o índice selecionado ou logo no construtor atribuído ao índice 0, ou seja, a aba selecionada vai ser a aba contrato de serviço, no momento que a aplicação for instanciada, tá? Muito bem, então vamos ver aqui. Quando o usuário seta, na verdade, quando ele seleciona uma aba na janela principal, ele na verdade vai estar setando o index tab, que por sua vez vai limpar todas as abas, né, todos os conteúdos de todas as abas, e aí, a partir do índice da aba selecionada, ele vai instanciar uma das views. Tá ok? Se o índice for 3, então ele vai instanciar e vai atribuir à aba o conteúdo que é o nosso contrato tipo de serviço principal.
certo? Muito bem, então dessa forma aí, então lembrando que quando o usuário entra na nossa aplicação, o índice é 0, ele instanciou a view de contrato tipo de serviço, no entanto todas as outras estão vazias. Se eu clicar em tipo de serviço, nesse instante a aplicação instanciou essa view e todas as demais por trás, só que não são visíveis, né, estão vazias, tá? Muito bem. E aí então agora a gente vai para a aba tipo de serviço. E aí a gente, vamos dizer assim, começa a analisar o código-fonte da aba tipo de serviço, que é o foco principal dessa nossa aula que a gente está agora. Instanciou tipo de serviço, contrato tipo de serviço. Na verdade, quem é instanciado é contrato tipo de serviço principal. E aqui eu vou ter também uma estrutura em abas, né? Então observe que eu tenho vários containers em uma estrutura de abas, né? Um sendo embutido dentro do outro, tá ok? Muito bem. O container tipo, contrato tipo de serviço principal, na verdade, ele não tem muitas funcionalidades, tá? Porque, na verdade, ele é uma janela que chama essas duas outras views, tá? Essas outras duas views ficam embutidas, né? De que maneira que isso aí ocorre? Deixa eu mostrar aqui. Se a gente observar, nessa janela contrato tipo de serviço principal, eu vou ter, conforme eu já disse, um controle, um novo tab control, que é um controle de abas, né? Então, nessa janela aqui, nesse tipo de serviço principal, eu tenho duas abas, tá? Uma aba que é utilizada para listagem e uma aba que é utilizada para edição. Essa aba de edição ela pode ser usada tanto para inclusão quanto para alteração de um registro. Essa estrutura aqui que eu estou mostrando, a gente vai observar que ela vai se repetir para todas as outras views, todas as outras estruturas de views do nosso sistema. Tá ok? E como é que isso aqui está estruturado? Nós temos então um controle, lembrando, a aplicação principal chamou a instanciação da nossa tipo de serviço, contrato tipo de serviço principal, que é essa view aqui. Essa view, na verdade, o principal container dela é um controle de abas, é um tab control. Dentro desse tab control eu trabalho com duas abas, né? Ok, eu trabalho com duas abas, sendo que a primeira aba é uma aba de listagem, tá ok? Aqui está a aba de listagem. E se nós observarmos, é a aba de listagem e contém também alguns botões, né? Que são esses botões aqui de exclusão, inclusão e consulta. Então, estes botões aqui é que vão chamar ou não a segunda aba, que é a aba de edição, tá? Então, eu tenho essa aba com estes botões. Observe, os botões estão dentro deste Stack Panel. E aí, então, eu tenho minha segunda view, que é a view contrato tipo de serviço, tá? Então, quando o usuário clicar na aba tipo de serviço, instanciou a view tipo de serviço principal e instanciou automaticamente a view tipo de serviço lista, que é quem vai exibir essa listagem aqui, que é esta view aqui. Ok? Muito bem. E onde é que está essa view, então, né? Essa view é exatamente aqui, ó. Contrato, solicitação, serviço, lista. Aqui está ela. É somente a listagem, né? E como é que funciona essa listagem? Bom, para a gente ver como é que funciona essa listagem, a gente vai ter que primeiro olhar como é que funciona no momento que é instanciado aqui a nossa view principal de tipo de serviço, né? Nesse momento, no momento que é instanciada essa view,
automaticamente é instanciada a view model que é associada com essa view. Tá ok? Aqui está, contrato de serviço, tipo de serviço, view model. Muito bem, vamos dar uma olhada então. Dentro dessa e também essa estrutura irá se repetir para as outras views, tá? Nós temos então uma classe, nós temos então a nossa view model, contrato tipo de serviço que estende a ERP view model base. Dentro desta view model, nós temos uma observable collection, que é a listagem que é exibida neste momento aqui. Tá, ok? É sempre a lista que aparece aqui. Além disso, nós temos uma propriedade que é o contrato tipo de serviço selecionado, que é o elemento que o usuário selecionou na listagem. E nós temos também um inteiro que é o primeiro resultado, né? É o primeiro resultado da consulta. Além disso, nós temos dois comandos que são utilizados aqui nessa listagem para efetuar a paginação quando o usuário clicar nesses dois botões. Ok? Muito bem. O usuário instanciou a view model, na verdade ele chamou a view principal, que instanciou a view model, instancia nossa coleção, nossa observable collection, seta o primeiro resultado da listagem igual a 0 e chama o método atualizar lista de contrato tipo serviço, ou seja, nesse momento aqui, a gente está indo lá no nosso serviço e buscando os dados que estão armazenados na base de dados. Lembrando que a página aqui está 0, ou seja, como é a primeira carga, é a primeira página, né? E aí, então, ele usa o serviço que a gente mapeou a referência aqui em Service References. Faz um tratamento, né? Uma operação aqui, se página igual a 0, maior que 0, menor que 0. E aí, então, busca no nosso serviço o contrato tipo serviço por página. Lembrando que isso aqui eu já falei quando eu falei lá dos métodos das operações do servidor. Passando como elemento de filtro um contrato vazio, ou seja, vamos trazer todos os registros da tabela. Limpo, né, é limpo o que porventura esteja na listagem, né? Ou seja, eu vou preencher novamente essa listagem. E aí então eu percorro cada elemento que eu recebi de retorno, adicionando na minha lista, tá? Posteriormente, contrato tipo de serviço selecionado recebe nulo, ou seja, se porventura o usuário tiver com algum elemento selecionado, ele vai ser atribuído 0, né? E aí o usuário então vai ter a listagem sendo exibida em tela. Muito bem. Vejamos agora. A gente viu como é que essa Observable Collection é preenchida no momento que é instanciada a nossa view principal. Mas vamos ver como é que está a view listagem agora? A view listagem no Data Grid, que é o principal elemento dessa tela, tá ok? Ela tem um binding justamente com a Observable Collection. Observe. Nessa lista aqui, né? Lista, contrato, solicitação de serviço. E um binding com o contrato, solicitação de serviço que foi selecionado pelo usuário. Tá ok? Aqui eu tenho algumas configurações do Data Grid, né? Campos que são exibidos e os valores, né? Além de alguma formatação também, né? Por exemplo, formatação de data. E nós temos também nessa view de listagem a opção para que o usuário faça a exportação do grid para um dos formatos que estão aqui nesse componente. Se você já faz parte do projeto ERP, sabe que a gente tem um curso em que eu explico como que foi desenvolvido esse componente que exporta para alguns formatos, tá?
E esse componente é utilizado em várias partes do nosso projeto ERP, dos nossos módulos do projeto ERP. Muito bem, essa aqui é a view de listagem, uma view bastante simples, né? Praticamente ela só tem 2 bindings, o resto é praticamente configuração. Vamos ver o código dela, né? Código também muito simples, né? O construtor, que não faz nada além do padrão, e a invocação para o botão Export Click, que vai chamar nossa View Model Basic, por sua vez vai utilizar o nosso componente, tá? A gente pode até dar uma olhada no fonte, mas aqui não vai ter muito. Ele vai verificar se o data grid que foi passado como parâmetro tem itens, e se tiver, vai instanciar a classe de exportação e vai realizar a exportação. Muito bem, essa é a nossa view de listagem. Então, essa view de listagem aparece automaticamente para o usuário quando ele clicou na aba tipo de serviço, né? Vou fechar essa view de listagem e voltar para a view principal. Muito bem, mas não é só isso que o usuário pode fazer. Não é só isso, né? Ele tem uma listagem e aqui então ele tem algumas opções. Ele pode excluir um registro, pode incluir um novo registro e consultar um registro existente. Se o usuário clicar em consultar, antes ele vai ter que ter selecionado um registro na grid e aí clicar em consultar. Ao clicar no botão consultar, vai disparar um evento. Tá ok? Vai disparar este evento. E aí, então, esse evento aqui irá setar na nossa view model a propriedade isEditarTrue. Qual que é o objetivo dele setar essa propriedade para true? O objetivo é fazer a troca da aba selecionada, né? Se a gente observar, então, a gente está na aba de listagem, né? E aí, para trocar para a aba de edição, que é essa aba aqui, a gente tem um binding com a propriedade isEditar. Ou seja, ele troca a propriedade para isEditarTrue. E aí, o que acontece? Nós automaticamente... aliás, automaticamente não. O WPF vai... automaticamente, nesse caso o WPF é quem vai fazer essa troca da visibilidade da aba de lista para a aba de edição. Tá ok? O que mais que é feito? É isto. Então ele vai trocar a visibilidade, tá? Trocou a visibilidade, a gente vai então cair na aba de edição, que é a aba contrato. Então tem a aba principal, eu tenho a aba de listagem e a aba de edição, que é a contrato tipo serviço. Essa aba contrato tipo de serviço vai conter os campos que estão aptos à edição pelo usuário. Tá? Nós temos então os 2 campos. Observe. E os 2 campos têm bindings com o contrato tipo serviço que foi selecionado pelo usuário na primeira listagem. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um bind com a propriedade nome e com a propriedade descrição. Então, o usuário tem a liberdade para fazer a alteração desses campos. E aí ele pode, então, salvar e voltar. Né? O botão salvar, evidentemente, vai disparar um evento que vai chamar a nossa view model. Observe aqui, né? Contrato de serviço view model. Salvar ou atualizar o contrato tipo de serviço. Veja só. Então, vai usar o nosso serviço que foi mapeado em Services References, vai setar a empresa, vai chamar o método salvar a operação, salvar tipo de serviço, e aí depois vai setar como nulo, né, o contrato. Após a execução da persistência, ele joga a mensagem de que foi salvo, atualiza a listagem novamente na nossa view model, e aí então devolve a visualização para a aba de edição.
para a aba de listagem, melhor dizendo, como, atribuindo o valor false para a propriedade isEditar. Tá ok? Muito bem, isso aí foi a consulta. A consulta que na verdade é a edição, né? Consulta e edição é a mesma funcionalidade. Retornando para a aba de listagem, eu tenho a opção de inclusão e exclusão. Vamos ver a opção de inclusão primeiro. A opção de inclusão muito parecida com a opção de consulta, né? Então o usuário não vai ter selecionado nenhum registro na listagem, vai clicar em incluir. Quando ele clicar em incluir, a diferença vai ser que não vai ter nenhum contrato tipo de serviço selecionado. Por esse motivo, nós vamos então instanciar um novo contrato tipo de serviço. Tá ok? E aí vamos setar o isEditar para true, fazendo com que o usuário seja direcionado para a nossa view de edição, que é esta view aqui. Muito bem, esse é o incluir, né? Bastante simples. Agora a gente vai ver o excluir. O incluir é muito parecido com o consultar. O excluir, a diferença é que o usuário tem que ter um elemento selecionado na lista. E quando ele clicar no botão excluir, a primeira verificação é se ele selecionou um elemento na lista. Se tiver selecionado, vai chamar a opção excluir contrato tipo de serviço. Que aí então na nossa view model vai instanciar o nosso serviço, nossa referência de serviço, vai fazer a exclusão e aí vai setar o contrato tipo de serviço selected igual a nulo. Aqui a gente pode imaginar que o restante da operação será aquela que nós já conhecemos, né? Qual que é? Ele vai atualizar a listagem, né? Ele vai colocar a mensagem, né, que foi excluído, e aí vai atualizar a listagem novamente que vai ser exibida para o usuário. Tá ok? Muito bem, essa aqui então é a funcionalidade da nossa aba tipo de serviço. Eu vou mostrar essa funcionalidade. Vamos consultar, né? Vou alterar, né? Teste, agora descrição é apenas tipo de serviço, clico em salvar. Aqui está, salvou. A gente vai incluir um novo tipo de serviço. Novo tipo de serviço pode ser manutenção. Descrição de manutenção, clico em persistir. Aqui está então nosso segundo registro, né? A gente pode trocar e verificar que foi persistido corretamente até se fechar a aplicação e a gente retornar, vai estar lá a persistência realizada. Eu posso efetuar agora a exclusão, né? Excluir a exclusão efetuada com sucesso. E aí está então a nossa exclusão. Tá ok? Evidentemente que aqui no botão excluir, até uma coisa que você pode fazer aí, em vez de implementar a exclusão direta, ele colocar uma caixa de confirmação, tá ok? Muito bem, em relação à janela de tipo de serviço era isso. Na sequência a gente continua analisando as demais views.